O meu nome é Ingrid Franciele e hoje estudaremos o equilíbrio da água no solo. Para entendermos como funciona esse mecanismo, primeiro precisamos entender o movimento da água no solo. Essa que pode ser influenciada por alguns fatores. Esse movimento ele é denominado como potencial total da água no solo. Ou seja, existem algumas condições de energia que fazem com que a água fique retida nesse solo e seja disponibilizada em maior ou menor intensidade para as plantas. O potencial total da água no solo, num estado determinado, ele pode ser expresso com a somatória de alguns componentes, que são elas: o potencial térmico mais o potencial de pressão, mais o potencial gravitacional, mais o potencial osmótico, mais o potencial matricial. Daremos enfoque em apenas três, que é o matricial, o gravitacional e o de pressão. O potencial térmico ele não será considerado, pois ele estuda as variações de energia ao longo do perfil do solo. Essas variações, a uma profundidade maior que 40 centímetros, ela é praticamente nula, então desconsideraremos. E o potencial osmótico leva em consideração uma membrana semipermeável, que no caso seria a raiz das plantas. E nós não estudaremos a entrada dessa água no solo, a entrada da água desse solo para dentro da planta, e sim o movimento dessa água no solo até chegar à raiz da planta. Para saber qual é o potencial total no solo, eu preciso considerar dois pontos no seu perfil e saber qual é a diferença de energia entre esses dois pontos. Para isso, é necessário estabelecer um nível de referência, no qual a água encontra-se nas condições normais de temperatura, pressão e livres de sais. No caso, o nosso ponto considerado como padrão será essa linha amarela que está abaixo dos dois pontos. Outra coisa que precisamos lembrar é que a água ela move-se no solo sempre do ponto com maior potencial para um ponto com menor potencial. Então, se o potencial total no ponto A for maior que no B, saberemos que o movimento é de A para B. Já se o potencial total no ponto B for maior que A, o movimento da água no solo é de B para A. Já se nos dois pontos o potencial total forem iguais, o sistema encontra-se em equilíbrio. O potencial de pressão, para ele existir, o solo deve estar saturado com água e a pressão exercida sobre a água no solo deve ser diferente e maior que a pressão atmosférica que atua sobre a água no seu estado padrão. Então, utilizaremos como medida aqui a energia por unidade de peso, que nos dá a altura de cada coluna d'água como sendo a pressão exercida sobre cada ponto. Então, no ponto A temos uma pressão de 5 centímetros, e no ponto B de 20 e no ponto C de 35. Então, observamos que quanto mais profundo vai ficando, essa pressão ela vai se tornando maior. O potencial matricial ele é válido para solos não saturados. E ele expressa a energia de retenção da água pelas partículas do solo. Ele é resultante de fenômenos como a capilaridade e de adsorção. Em campo, por ser de difícil medição, são utilizados os tensiômetros. Os tensiômetros mais comuns são os de mercúrio e são colocados em equilíbrio com a água do solo para medir seu potencial. A umidade do solo está diretamente ligada com o seu potencial matricial. Então, quanto maior for a umidade do solo, maior será seu potencial matricial. O potencial gravitacional sempre irá existir. Ele sempre será a distância do ponto considerado em relação ao plano de referência. Considerando aqui como plano de referência o ponto B, no ponto A teremos um potencial gravitacional de 5 centímetros, no B de 0 e no ponto C de menos 5. A água encontra-se em equilíbrio no solo quando os potenciais totais nos diferentes pontos determinados ao longo do perfil desse solo, eles são iguais. Para exemplificar, utilizaremos como exemplo esse recipiente no qual uma porção está contida com água e a outra com solo, contendo uma profundidade de 20 centímetros. E isso nos lembra muito a cultura do arroz irrigado no sistema por inundação. Então, como o solo encontra-se saturado, o potencial total ele será igual ao potencial de pressão mais o potencial gravitacional. Se utilizarmos como plano de referência gravitacional o ponto B, veremos que o potencial total no ponto A será igual a 0, que é o potencial de pressão no ponto A, mais 10, que é o potencial gravitacional no ponto A. Já o potencial total no ponto B, o potencial de pressão será igual a 10
E o potencial gravitacional será igual a zero, já que agora o plano de referência está passando pelo ponto B, então vai ser igual a zero, fechando 10 centímetros. E no ponto C, nós teremos também um potencial total igual a 10. Já se considerarmos como plano de referência gravitacional o ponto A, teremos o potencial total no ponto A igual a zero de pressão, mais zero, que é o potencial gravitacional, fechando igual a zero. Já o potencial total no ponto B será igual a 10 menos 10, que no caso a gente considerou o ponto A, né, como plano de referência, então o ponto gravitacional no ponto B vai ser igual a menos 10, pois é a distância entre um ponto e o outro. E o ponto C vai ser também igual a zero. Então nós observamos que utilizando diferentes planos de referência, nós vamos ter ainda o equilíbrio dessa água no solo.